Senhor, uma responsabilidade também. Pastor Reinaldo, Deus abençoe a todos os irmãos. Atos capítulo 6 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tome seu assento. A palavra de Deus nos fala, no livro de Atos, sobre a história da igreja. E é um tema que me chama muito a atenção, porque dali surgiu a igreja. Lucas vai dizer no capítulo 1, e ele inicia informando que fez um primeiro livro sobre tudo que Jesus ensinou, até o dia em que Jesus foi assunto aos céus. Até o dia em que Jesus subiu aos céus. No capítulo 2, temos o texto tão conhecido da igreja, que é a descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. E eu, estudando isso, achei algo muito interessante, que Deus ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que a festa do Pentecostes ela foi instituída lá em Levítico, com a saída do povo do Egito, o êxodo. Deus instituiu que 50 dias após a libertação do povo, era para eles comemorar uma festa. E essa festa aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus, após a nossa libertação. Jesus já havia falado sobre esse capítulo 2. Em João 14, 15 e 16, ele expressa alguns versículos falando sobre o Espírito Santo de Deus. João 14, 16 diz que eu o rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que este esteja convosco para sempre. João 14, 26 diz que o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas. Em 15, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade. E ele já havia falado sobre isso, e isso aconteceu. Ele disse aos discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali eles ficaram unidos, orando ao Senhor. Após a mensagem de Pedro, as pessoas ficaram, a Bíblia diz que em 37, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse compungir-se é um sentimento que todos nós, eu acredito que a gente conhece. Esse compungir significa estar aflito moralmente. Sabe quando a palavra vai de encontro ao nosso coração e que a gente fica assim, pensativo? Nossa, mas eu faço isso, eu pratico isso. Não, quando eu comecei na igreja, eu ouvia as mensagens, só chegava na hora da palavra e eu dizia: esse pastor me conhece, esse pastor anda me investigando, porque eu dizia que tudo que ele falava no púlpito era para mim. Mas era o Espírito Santo de Deus. E ali eu estava compungindo, eu estava ficando aflito, eu estava ficando reflexivo, arrependido das coisas que eu estava praticando. E todas aquelas pessoas estavam nesse mesmo sentimento. E aí Pedro continua, e ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. 3.000 almas na congregação. E o versículo seguinte é um versículo que a gente tem trabalhado com os jovens. Trabalhamos no ano passado, continuaremos trabalhando esse ano, agora com o reforço, Ezequias e Sabrina, Deus abençoe. E tem muitas outras pessoas que estão como é que eu posso dizer, nos bastidores, né, Lu? Atos 2:42. E como que eles continuaram? Como que a igreja continuou? A Bíblia diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E nós com os jovens estamos trabalhando essas 4 perseveranças. Normalmente o mês tem 4 semanas, nós temos um encontro por semana. Um encontro nosso é um encontro de oração, em que nós nos reunimos para orar a Deus. Um outro encontro nosso é um encontro de comunhão, em que a gente sai, brinca, vem na igreja, conversa, comunhão. Um momento em que a gente conversa, um momento em que a gente, como diz o Osni, troca figurinha, né? Um outro momento nosso é um momento de ensino, em que nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus. E os jovens esse ano escolheram alguns temas bem suaves. E já vamos dar uns spoilers aqui, né? O primeiro tema, a gente vai falar sobre o pecado. 3 meses falando sobre pecado. O segundo tema, nós vamos falar sobre santidade no mundo moderno. E o terceiro tema, a guerra espiritual, perseverando em oração. E não fui eu que escolhi o tema, foram eles. E a Bíblia diz que eles perseveravam nisso. E logicamente o partir do pão, que é o nosso culto, o nosso encontro. Mas quando a gente fala em perseverança, a gente aprende por algumas pessoas que nós devemos estar 100% todos os dias. Só que na prática, ela não funciona desse jeito. A perseverança na prática é: um dia eu estou muito animado e eu persevero, Dênia. O outro dia aconteceu uma situação e eu não estou tão animado, eu estou abatido, eu estou aflito. Mas o detalhe da perseverança é que eu não posso parar. Mesmo cabisbaixo, mesmo triste, mesmo desanimado, nós devemos continuar. E 12 dias de oração, pastor. O primeiro dia, vamos lá. O segundo dia, irmãos, oh Jesus. Aí, dá o terceiro dia, eu vou lá nas Preciosas na segunda-feira. Aí, oh, que bênção, que culto maravilhoso. Na segunda-feira à noite, ela sai daqui dizendo: segunda-feira eu volto. Só que aí vem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, trabalho e problemas e resolver tantas coisas. Eu estou cansado. Hoje eu não vou, irmã Sandra. Hoje eu não vou nas Preciosas. Algumas dizem: eu estou cansada, mas não, hoje eu vou. Persevera. Persevera nos cultos. Perseverança na oração. Perseverança na comunhão com os irmãos. E perseverança na doutrina, no ensino da palavra. Estudando para essa palavra, eu lembrei de Salmo 112, 121, que diz que elevo os meus olhos para o monte.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estava lendo um livro de Charles Spurgeon, Tesouros de Davi, e ele escreve dizendo que o salmista escreveu dizendo que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele eleva os olhos, ele eleva em direção aos céus. Ele não eleva para contemplar o céu. Quando ele eleva os olhos para o monte, ele não está de olho no monte, na terra. Ele está de olho no Senhor. O socorro dele não vem do céu ou da terra. O socorro dele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está acima disso. E eu, em alguns dias de oração, ouvi alguns irmãos orando, por nós, pelos jovens, pela liderança. E nós carecemos, irmãos, da oração de todos vocês. Então, sempre que lembrar, persevere em oração por nós, pelos nossos jovens, que sem isso, sem Deus, nós não conseguiremos nada. No capítulo 3, a Bíblia vai citar a cura de um coxo. Por causa dessa cura, Pedro e João são levados ao sinédrio com a intenção de serem presos, mas acabam sendo libertados. E na sinagoga eles confrontam eles dizendo: vocês vão ser libertos, mas não fala mais desse Jesus. Vocês estão mudando a nossa doutrina, os nossos ensinamentos. E outra coisa que me chama a atenção em Atos é que quando eles estavam orando no capítulo 4, e você vai ver muita oração em Atos dos Apóstolos, muita oração. E eles oravam, e eles oravam, e eles oravam. E no versículo 29, após a libertação de Pedro e João, a Bíblia diz que eles se reuniram e pediram a Deus que concedesse a eles ousadia para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor. E na sequência, 2 versículos seguintes, a Bíblia vai dizer que tendo eles orado, eles anunciavam a palavra com ousadia. Às vezes a gente se acha um pouco tímido para pregar a palavra. Ore a Deus, persevere em oração, diga a Deus para te dar ousadia, para te dar oportunidade. Na congregação que estava, a vizinha não falava com os membros da igreja. E eu sempre orava: Deus, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. E a oportunidade veio. A gente se encontrou no mercado e eu puxei um assunto, ela conhecia a Clarice. E aí a gente ia conversando e acabou que a gente se encontrou no hospital. E aí eu disse para a Clarice: vê se eles não querem uma carona. Não, obrigado, a gente está com o carro ali. E aí a gente fez um trabalho evangelístico de Dia das Mães, entregamos uma rosa para cada mãe, uma rosa feita de EVA. E eu guardei uma rosa para ela, que começou o culto, eu só de olho no portão. Quando chegou o carro que eles iam abrir o portão, eu saí correndo e disse: Feliz Dia das Mães. A partir daquele dia, parece que quebrou aquela corrente. E ela começou a ser mais amigável conosco. A Bíblia continua dizendo, capítulo 5, a Bíblia fala de Ananias e Safira e chega no capítulo 6. No capítulo 6 acontece a separação dos diáconos. E os discípulos perseveraram em oração e no ministério da palavra. E a Bíblia vai falar a história de Estevão. Um homem, um rapaz cheio de fé e cheio do Espírito Santo. A história de Estevão, ela é curta. E Estevão era um membro da igreja primitiva. Ele era um grego. Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para supervisionar a distribuição diária de alimentos. Houve
uma discussão ali, porque alguns estavam achando que estavam recebendo menos, outro mais, enfim. Então os discípulos escolheram alguns diáconos, cheios de sabedoria e cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Estevão foi um dos escolhidos. Ele foi um apologista do cristianismo. Um apologista é a pessoa que defende com tudo que tem algo ou alguém. E ele defendeu o cristianismo. Ele sabia que a fé cristã contrariava a tradição judaica. E quem estava aqui na EBD, com o pastor lecionando sobre heresia, ouviu um pouco disso, sobre a fé judaica. E os jovens, graças a Deus, vou usar o termo, se vacinaram, pastor. No ano passado nós estudamos sobre heresias. E a gente aprendeu que toda seita denominada igreja, que tem um livro de regra de fé que está acima da Bíblia, é uma seita. Porque não há nada maior do que a palavra de Deus. E por conta disso, Estevão, ele pregou veementemente contra essas coisas. E as autoridades da sinagoga levaram informações contra Estevão para o Sinédrio. No capítulo 6 e 7, a Bíblia vai relatar a pregação de Estevão. E foram feitas duas acusações contra Estevão. Uma, que ele havia cometido blasfêmia contra Deus ao dizer que Jesus de Nazaré iria destruir o templo. E a outra acusação, que ele havia cometido blasfêmia contra Moisés ao dizer que Jesus iria mudar os costumes que o próprio Moisés havia imposto, empregado. E a defesa de Estevão não foi muito uma defesa. Ele fundamentou tudo aquilo que ele já havia falado antes. Ele trouxe embasamento histórico e bíblico para nós. No discurso ele falou sobre Abraão, ele falou sobre Moisés e a peregrinação no deserto, ele falou sobre o tabernáculo e ele falou sobre o templo. Ele disse que Deus se revelou a Abraão e Deus também esteve com José. E na época, a gente sabe que eles eram homens escolhidos por Deus, usados por Deus. E eles não foram privados da presença de Deus. Mas mesmo assim, o homem perseguiu os líderes. Ele também falou sobre o templo, em que naquela época o santuário móvel era mais adequado para um povo peregrino do que um lugar fixo feito por Salomão, pois trouxe a ideia de que Deus só habitava naquele lugar. E a gente sabe que, como disse Estevão, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Onde Deus habita? Dentro de nós, dentro de você. Quando você vem para cá, Deus está aqui. Lá na sede, tem gente lá, Deus está lá. Ali no Ipiranga, na igreja, passei por ali, tinha gente ali na igreja, Deus está lá também. Porque Deus habita dentro de você. Spurgeon disse que Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Seu discurso foi uma defesa poderosa da fé cristã. Tudo isso resultou no primeiro mártir da igreja, na primeira pessoa que morreu defendendo o Evangelho. Estevão foi apedrejado, e quando você lê a Bíblia, eu não sei se você já se deparou com isso, eu acredito que sim, mas ele foi levado para fora da cidade e acusado de blasfêmia, e ele recebeu a mesma condenação de pessoa que blasfemava, que era o apedrejamento. E quando Estevão foi apedrejado,
ele olhou para os céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos. E ele viu Jesus Cristo lá. E o mais, se é que a gente pode dizer assim, de uma morte, o mais lindo de tudo isso, é que a Bíblia relata que Estevão adormeceu. A Gladys fez um videozinho da Cecília, né? E a Cecília estava assim, ó, brigando com o sono. Estava adormecendo. Não se segurava mais. Coisa mais linda. E Estevão sendo apedrejado. Não digo que ele ficou pescando, né? Mas ele adormeceu. Adormeceu. Eu li um livro que tratava assuntos sobre homens. E ele falava iniciava o livro sobre heróis. E ele cita que todo homem sonha em ser aclamado como herói, mas poucos sabem o que é preciso fazer ou como devem proceder para chegar lá. O homem sabe que algumas coisas são mais importantes do que a própria vida. Heróis e mártires e soldados dão a vida por causas que consideram mais valiosas do que eles próprios. Se coloque de pé. Hoje a igreja se mantém firme porque persevera nessas coisas. Nosso primo que faleceu, ele congregava em outra denominação e ele dizia para mim: Gui, eu me converti na Assembleia. E ele congregava em outra denominação. E ele dizia que quem se converte na Assembleia, outra igreja não serve. Ele até frequenta, até glorifica, até cultua, mas o negócio é diferente. Uma vez ele me chamou para uma campanha de oração. E aí, é oração. Eu entrei lá, dobrei meu joelho no cantinho e comecei a orar. E ele disse que as pessoas ficavam olhando assim: mas quem é esse aí? Ele disse: deixa ele orar, deixa ele orar. Perseverar em oração, na doutrina, no partir do pão e na comunhão. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu sei que às vezes eu venho para a igreja destruído. Mas eu preciso perseverar. Eu não sei se você já está com o pensamento de largar. Mas como diz o hino, não largue a rede. Quem que mandou largar a rede? Quem que mandou você parar? O mar pode até estar alto, mas nós cremos num Deus vivo, num Deus que acalma a tempestade, num Deus que às vezes Ele te livra do fogo, mas às vezes Ele te livra no fogo. O ano está apenas começando. Não sei se conseguiu realizar os teus sonhos no ano passado, mas planeje novamente. Persevere. Eu ouvi uma frase que dizia: se você não tem vontade de orar, ore até dar vontade. Minha mãe cuida do meu avô está bem debilitado já. E ele não dorme mais à noite, acorda de madrugada, 4 horas da manhã. Enfim, e aí ela tem que levantar, dar banho, dar remédio, enfim. E aí chega na hora de vir para o culto, ela está sem força. E aí tivemos as preciosas na segunda-feira passada. E eu fui bem firme com ela. Disse: vai nas preciosas hoje? Ela disse: ai filho, hoje eu acho que não. Eu digo: ó, não está indo mais no culto? Não está indo nas preciosas? E aí? Aí ela fica quietinha. Aí ela manda mensagem para Clarice: ó, eu vou contigo, tá? Me chama.
E aí ela vem e recebe mais um pouquinho da graça de Deus. O que a gente não pode fazer, irmãos, é parar. Deus te diz nessa manhã, não pare. Continua. Como diz a Bíblia, ainda por um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá. E não tardará. Eu quero orar por você. Como diz o pastor Sandro Werner, por você que é crente. Quem quiser uma oração pode vir aqui na frente. O grupo vai estar louvando.